Existe um problema moral brasileiro? Bom, essa é uma questão relevante porque é claro que todas as sociedades têm os seus problemas morais e os seres humanos, de uma forma geral, têm problemas ao assumir posições morais. Mas existe algum problema moral brasileiro específico? Bom, quando nós estudamos e analisamos a história do Brasil, nós chegamos à conclusão que, de fato, embora outros países tenham seus problemas de desajustes morais e as sociedades tenham trajetórias nem sempre corretas do ponto de vista da percepção do bem e do mal, nos parece que o caso brasileiro é um caso singular, é um caso especial. Existem aqui certas questões e certos problemas de fundo, de formação da sociedade mesmo, que não são iguais a de outros países. Bom, inicialmente, a gente tem que considerar que a questão da moral da sociedade, ou a existência de um horizonte moral a qual a sociedade tende, de alguma forma, a respeitar, está muito ligado a uma autoridade, né? Ao estabelecimento de uma autoridade que tem a ver com longos processos de experiência histórica. Quando Oliveira Viana, por exemplo, falava que o problema da autoridade na França, por exemplo, na Inglaterra ou na Europa, e nós diríamos em outros países também, como a Índia ou a China, ou qualquer longa civilização, que o problema de autoridade lá era um problema resolvido, enquanto que no Brasil esse problema jamais tinha sido de fato equacionado. Ele estava querendo dizer que antes dessas sociedades enveredarem por práticas políticas e sociais, mas nós diríamos livres, ou seja, antes das revoluções liberais, antes do iluminismo, essas sociedades já tinham estabelecido padrões culturais de conduta moral, que funcionavam sob certos parâmetros ditados por alguma autoridade interiorizada, alguma coisa que já tinha sido, de alguma maneira, incorporada ao modo de ser da sociedade. Oliveira Viana chama atenção para isso, porque para ele é claro que no Brasil, e de certa forma nós podemos historicamente perceber isso, é claro que no Brasil não havia, nunca houve a consolidação dessa autoridade, nunca houve uma longa experiência social, civilizacional, aonde um padrão de autoridade moral tenha sido, ao longo dos eventos sociais pelos quais os povos passaram, no caso do Brasil, tenha sido incorporado, introjetado, tenha passado a fazer parte da existência cultural da sociedade. Quando nós estudamos a formação do período colonial, as origens do Brasil, a gente vê claramente que aqui não havia esses padrões e as pessoas fugiam deles. Aliás, as pessoas vinham para o Brasil em grande parte para fugir deles e a própria interação com a população local tornava as experiências morais, ou seja, a percepção do que é bom e mal de ser feito, muito ambíguas, muito fragmentadas. A gente sabe que as ordens religiosas, especialmente a Companhia de Jesus, atuou muito no sentido de tentar estabelecer essa autoridade na sociedade, não só entre índios, mas também entre brancos, europeus, ou os povoadores, ou aquela população que já não era mais índia, mas que de alguma forma estava incorporada à cultura portuguesa aqui instalada. A Companhia de Jesus, especialmente, atuou muito para tentar estabelecer esses paradigmas de comportamento. Mas, como a gente sabe pela história, a reação da sociedade a isso sempre foi intensa, sempre foi muito forte, e a expulsão da Companhia de Jesus e o papel que o clero normal, o clero secular, passou a ter a partir de determinado momento, fez com que esses elementos de autoridade acabassem não se consolidando, se constituindo como dominantes. A questão é que o reconhecimento de padrões morais de conduta em escala geral, para uma sociedade é muito importante, porque tem a ver com o reconhecimento de regras maiores, ou seja, é a percepção
que as sociedades devem ter para serem bem-sucedidas nesse campo do comportamento, de que o individual, embora o individual tenha o seu espaço, embora as pessoas possam até transgredir regras, o individual deve se submeter de alguma forma a elementos maiores, a elementos que referenciam a sociedade, que consolidam e garantem o bem comum da sociedade. Mesmo que existam transgressores nessa sociedade específica, né? Estamos falando de uma sociedade hipotética, mesmo que existam transgressores, a transgressão é consciente, é entendida como alguma coisa que está violando um determinado padrão que as pessoas já têm na cabeça, um padrão de autoridade específico. Ora, uma sociedade onde esses padrões de autoridade são frágeis ou são imprecisos, onde não estão totalmente introjetados, é uma sociedade, de fato, que tem um sério problema moral, porque não apenas a natural vontade de transgressão se manifesta do ponto de vista moral, mas a percepção de que exista algum horizonte moral a ser respeitado é tênue, frágil. Não quer dizer que você não tenha dentro da sociedade segmentos que tenham essa percepção, mas o fato de existirem segmentos que não têm essa percepção, ou seja, a percepção do horizonte moral, torna a existência da sociedade também instável. Que tipo de valores tem uma sociedade tão frágil? Primeiro, predomina uma forma de subjetivismo moral. Quer dizer, uma coisa é boa ou má em função do que eu acho que seja boa ou má. Como esses valores universais, essa autoridade, ela não existe ou é frágil, acaba prevalecendo a minha opinião, o meu sentimento, né? O subjetivismo moral, essa avaliação subjetiva do que é bom e do que é mal, ela é desastrosa do ponto de vista da moral na sociedade. Então, o subjetivismo moral é uma tendência forte de uma sociedade assim organizada. Da mesma forma, o relativismo moral, ou seja, a ideia de que o que é moral é aquilo que é bom para o outro, pode ser bom para mim, mesmo que isso seja contra as minhas crenças. Essa inconsistência caracteriza, é muito forte na sociedade brasileira. E isso de alguma forma concorda com o que o Oliveira Viana tinha dito também, porque o Oliveira Viana chama atenção para um outro aspecto desse desenvolvimento histórico. Quando o tema da liberdade, ou seja, o tema dos direitos, chegou ao Brasil, no final do século XVIII, principalmente com a expulsão da Companhia de Jesus, isso foi interpretado como uma espécie de carta branca, quer para o subjetivismo, quer para o relativismo. Então, não apenas o Brasil não tinha uma autoridade instalada, uma autoridade moral na sociedade, como também o iluminismo acabou tendo no Brasil um efeito agravante das inconsistências. Então, principalmente é o que nós defendemos, a expulsão da Companhia de Jesus, ela representou um marco muito significativo nesse enfraquecimento de costumes na sociedade. E a situação do Brasil, nesse sentido, ela tende a se agravar mais ao longo do tempo, porque, por exemplo, de umas décadas para cá, se instalaram nas sociedades ocidentais perspectivas pluralistas no campo da moral. Ou seja, a ideia de que a autonomia moral do sujeito, ou seja, a sua capacidade em tomar decisões morais de forma consciente e solitária, muitas vezes, e tomar decisões morais corretas, essa perspectiva, numa sociedade pluralista moral, significa que o indivíduo, sendo emancipado, sendo livre, ele pode escolher num cardápio de atitudes morais aquelas que dizem mais respeito a ele ou ao seu grupo e assim por diante. No Brasil,
É claro que se numa sociedade onde os parâmetros morais são muito claros, essa escolha, ela se dá partindo do princípio de que se você participa de um determinado horizonte moral, esse horizonte moral ele passa a referenciar as suas atitudes. Então, o pluralismo moral tem os seus problemas, e tem realmente, porque ele tende a tornar a existência social um tanto quanto complexa, mais complexa do que já é, mas no caso do Brasil, o pluralismo moral é extremamente pernicioso, no sentido de que ele amplifica as inconsistências da sociedade. Quer dizer, eu posso gravitar entre diferentes horizontes morais sem ter muitos compromissos com cada um deles. Então, a situação no Brasil nesse sentido, ela se agrava ao longo do tempo. Não é dizer também, como nós estávamos já comentando aqui, que não tenham existido e não existam na sociedade brasileira movimentos, nós diríamos, de reforçamento da moral. Isso sempre, mesmo depois da expulsão da Companhia de Jesus, nós temos setores sociais no Brasil que entendem que grande parte dos problemas que o Brasil tem, principalmente no campo da lei, da aplicabilidade da lei, ou no campo do sucesso da administração pública, ou no campo das relações humanas que exigem algum tipo de obediência a regras gerais, muita gente sempre entendeu que os problemas nessa área, e que são problemas que se refletem, por exemplo, no campo empresarial ou no campo educacional, muita gente sempre acreditou que esses problemas tinham a ver exatamente com a falta de uma moral consistente, mais ou menos universalmente reconhecida. Isso sempre existiu. Você tem movimentos moralizadores, movimentos políticos de natureza moralizadora no Brasil, desde pelo menos no final do século XIX, que buscam de alguma maneira estabelecer ou reforçar esses aspectos. O problema é que, como a sociedade continua muito resistente a isso, esses modelos, essas ações moralizadoras, elas acabam sendo frágeis, também efêmeras, também circunstanciais. Então, não há, assim, uma tendência clara no Brasil para essa transformação. Mas parece evidente que não há condições da sociedade brasileira funcionar ou existir se não caminhar por algum tipo de transformação espiritual, que é uma coisa muito difícil de você entender o que vem a ser. Não dá para você transformar isso numa plataforma política clara, mas algum tipo de transformação espiritual que reforce pelo menos alguns elementos de respeito ao bem comum e a aceitação de regras morais maiores, né? A desagregação, que é a ausência dessa percepção moral, você vê, nós estamos falando de moral, nós não estamos nem falando de ética aqui, que implica uma coisa bem mais complexa do ponto de vista do que é certo e errado nas relações entre os seres humanos. Estamos falando de moral, realmente, de costume. A gente vê claramente que essa degenerescência ou essa inconsistência moral leva a sociedade brasileira para uma situação de crise contínua e uma dificuldade muito grande de estabelecer paradigmas estáveis, seguros, para os comportamentos, né? E aí é muito eloquente ver como o que se chama normalmente de cinismo da política brasileira apenas traduz uma ausência total de qualquer valor moral consistente. É como se esse problema não existisse, como se ele não de forma alguma devesse ser considerado. A própria palavra moral raramente é utilizada. Então, é claro, existe um problema moral brasileiro e o estudo disso é importante, é relevante, porque mesmo que a sociedade não consiga formalizar uma prática introjetada
aonde o bem e o mal sejam mais ou menos claros e aonde você possa controlar de uma maneira maior ou menor as atitudes das pessoas, mesmo que não seja possível, é importante o debate em torno do assunto, porque determinados setores da sociedade podem vir a ter uma atitude moral que crie circunstâncias específicas dentro da sociedade onde as regras sejam claras e esses setores funcionem corretamente e gerem polos de funcionalidade, né? de boa gestão, ou de bom comportamento, ou de um comportamento eficiente. Então, a discussão sobre o problema moral brasileiro, embora ela seja uma discussão difícil, e sempre muito difícil no Brasil, não apenas pelas questões intelectuais mais amplas, mas é um problema difícil, essa discussão é muito relevante e ela se constitui numa dos principais temas que todo interessado no Brasil deve abordar no sentido de compreendê-lo, compreender o Brasil, entender o seu funcionamento e estabelecer ou buscar estabelecer padrões seguros para a formulação de projetos que tornem o Brasil bem-sucedido.